aqui estamos entre amigos. Hoje eu tenho uma pessoa que vocês vão ficar de queixo caído com as histórias que essa pessoa vai contar pra gente. Que vocês nunca ouviram essa pessoa falar dessas coisas. Hoje eu tenho uma... Eu não sei se é uma pessoa ou se eu chamaria de a voz. É aquela voz que fica na cabeça da gente, que a gente ouve, fica procurando. Cadê? Ligaram a TV? Quem é que está fazendo esse anúncio? Quem é que está fazendo? Nossa, a voz. Com vocês hoje eu trago o meu querido amigo Márcio Seixas. Oh, que coisa boa de ouvir, Zódia Pereira, que prazer, que Querido, coisa boa de ouvir, muito obrigado. que bom ter você aqui, querido. Muito, muito obrigada por este prazer, por esta presença. Olha, me sinto honrada, de verdade, por ter você aqui entre amigos. Isso é muito importante e é E eu importante que as pessoas saibam envaidecido, disso. você era uma voz na minha vida, até que um dia você se transformou na minha frente, essa é Zódia Pereira, conheci o Baroli, conheci Hermes, foi bom demais. Zódia, vocês são um período da minha vida em que eu tenho muita saudade, muito prazer de me lembrar da nossa convivência aí. Foi curta, Mas mas nós foi vamos muito chegar boa. nessa convivência daqui a pouco. Eu quero a história mais antiga. Não vem cortando o caminho, não, porque aqui entre amigos a gente faz fofoca. A gente quer saber de tudo e eu vou contar tudinho para as pessoas, Márcio. Eu vou começar lhe perguntando o que eu pergunto sempre aqui para os meus amigos. Quando Sim, você descobriu que você era artista? não sabia, eu não sabia que eu poderia fazer isso. Eu sempre gostei de ouvir rádio. Eu ouvia rádio com meu avô, desde garoto, meu avô, naqueles rádiozinhos que tem uma tela de tecido e um dial, que é um ponteiro que ia rodando assim ao longo do dial, que é a figura mais linda do mundo. E eu ficava ali junto do meu avô, ouvindo a hora do fazendeiro. Meu avô tinha um bosque enorme, né, muito cheio de frutas, e, e ele ouvia aquelas. Tinha galinha, tinha. Porco não, tinha muita galinha. Ele tinha muito prazer da minha avó recolher aquela quantidade de ovos, dava até para vizinhos. E eu ouvia o rádio junto com ele. Quando os meus tios, no sábado e no domingo, estavam em casa, eles ficavam ouvindo futebol, ouvindo rádio nacional. Me lembro de um programa chamado A Hora do Pato, nem sei quem era o apresentador, mas me lembro da vinheta de abertura, Zódia. Eu me lembro Você que era um nasceu pato que aonde? vinha uma. Hein? Aonde era essa fazenda? Não, não era fazenda, era um bosque na rua Junquilhos, no bairro da Nova Suíça, em Belo Horizonte. Você é mineiro. Sou mineiro de Belo Horizonte. Que Então, delícia. eu era aquele garoto que caminhava com meu avô, ele com o regador jogando, sabe, aquele monte de verdura, era couve, era alface, era salsa, e ele pegava um regador para ir jogando nas plantas todas as manhãs, e eu ia com um baldezinho pequenininho. Então, ali, e eu estou situando essa situação para você, no tempo, talvez eu Mas tivesse é isso 4 para mesmo. 5 anos. Uhum. Hã? É isso que a gente quer ouvir. A tua história É, desde lá atrás. talvez eu já tivesse essa paixão. Talvez não, tinha paixão, porque essa era a diversão da minha família naquela época. Ouvir o rádio. Sim? Minha mãe cantava muito bem, ela tinha um irmão músico profissional que tinha um conjunto musical que tocava em rádios em Belo Horizonte. Então eu ouvia tudo aquilo. Minha mãe era uma atriz frustrada, ela gostava de dizer poesia, de cantar nas festas de aniversário.
tudo isso encheu a minha cabeça de fantasia. E eu sempre gostei de ouvir locutores trabalhando no rádio, apresentadores na TV. Esse mundo, Zódia, sempre me fascinou, desde garoto. Só que aquela coisa de mineiro, né? Todo recolhidinho ali naquela capa, naquela carapaça da tartaruga, nunca quis tentar nada. E eu ficava assim, nossa, como deve ser bom participar disso, ser artista, chegar num microfone, cantar e o público gostar do que você faz. Mas você E a chegou a vida foi me fazer levando. teatro na escola, por exemplo? Não, Não? não, não. A minha única tentativa de fazer teatro foi numa peça, uma peça improvisada, numa situação até esquisita, porque eu era membro das Forças de Paz da ONU. Uau! E aí quis, olha, vai ter Como Dia assim? Como é que das é ser Mães, me parece que membro era. das forças de paz da ONU? Você era militar nessas forças? Você era. Era, Você foi era. militar, é isto. Qual foi Fui a sua militar, patente? soldado. Eu Tá. era Você... soldado. Nessa O- época. havia, isso aí foi em 1964. Ok. E logo depois da Revolução, houve lá um chamado lá no meu quartel dizendo: olha, estamos selecionando quem tem boa altura, que jogue futebol, jogue vôlei e que tenha disposição e queira ir para o Oriente Médio integrando as forças de paz. O pagamento é em dólar e tal. Ah, meu Uau. Deus do céu, eu sou primeiro, eu quero. Então, dei Ué, mas era baixa uma e logo farra, em porque você seguida. precisava jogar futebol, jogar vôlei, ganhar uma grana e É, passear no Oriente Médio. Isso não é um emprego. Zódia de Deus, quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, depois de ter passado por uma sabatina para todo lugar, tomar vacina que não acabava mais, idas ao Ministério da Guerra, ali na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Agora vamos aos treinamentos militares. Foi quando nós travamos contato com a realidade. Olha, o Oriente Médio está conflagrado, eles se agridem, se matam. A nossa missão é ficar no meio deles para evitar que se matem. Ninguém tá livre de perigo, então vamos nos proteger. Por exemplo, se você for atacado por um terrorista de uma meu nome, agora acho que é Al-Fatah. Na época eram os fedaíns. Esse nome foi substituído pela Al-Fatah, fedaíns. Ah, Se for surpreendido por um fedaim, você me dando, eu falei, meu Deus, a esse ponto. Então a acabou o gente sonho. corre risco. Falei, bom, eu estou aqui e eu vou. Quando você tem 19 anos de idade, você pode tudo, você não tem medo de nada. Tudo é E sonho. assim eu fui, sem medo de nada. O fato é, Zódia, que durante os 12 meses que eu estive na Palestina, na faixa que separava Israel da Palestina, não sofremos um único atentado, Você não está tivemos falando nenhum do que hoje problema. é chamado faixa de Gaza? Exatamente. Eu Aham, morava em Rafa, Rafa, aham, Canes Yunis, Gaza. São nomes aham. que você ouviu o tempo Sim, todo durante as escaramuças aí de Israel, sim, lá com sim, os palestinos. sim. Você não pode imaginar para mim, Zódia, o que foi saber que Gaza estava sendo bombardeada. Se era um lugar que, quando eu acabava meu serviço militar de vigilância, para evitar que os israelenses se aproximassem dos palestinos e vice-versa, porque Ah, havia um espaço de 500 metros que eles não podiam aham. ultrapassar, pronto, já fiz o meu trabalho, agora vou para a praia em Gaza, que era Olha, uma praia de água cristalina, ondas grandes, num, num, num,
num restaurante que tinha bem na beirada da praia, chamado Victoria. Tinha a melhor cerveja do mundo, uma batata frita deliciosa. E aí eu disse, meu Deus, essa foi a Gaza em que eu me passeei tanto. Uhum. Eu gostava de passear pelas ruas de Gaza Você e imagina para virou o quem que nós estamos morava vendo lá, para hoje. quem desenvolveu a vida lá, né? Deve ter sido realmente algo terrível. Deve ter sido, não foi de fato algo terrível. Mas aí você depois, você voltou para o Brasil um ano depois, é isso? Exatamente. Eu saí do Brasil no dia 6 de agosto de 1965 e voltei no dia 8 de agosto. Cheguei ao Brasil no dia 8 de agosto de 1966, E ainda o como ano da Copa. soldado. Sim, mas aí já não era, aí já dei baixa. Me Ah, livrei de farda, aí não você aguentava mais saiu do farda. exército, tá certo. E foi Saí. fazer o que na vida? Foi fazer uma Fui faculdade? tentar a Foi. vida. O que Ganhei você alguns. fez? Ganhamos alguns dólares lá, alguma coisa, mas era pouca coisa, viu, Zólia? Eu não me lembro mais o montante, mas dava para a gente se encorajar para tentar fazer algum negócio. Tentei uma coisa ali, tentei aqui, até que um dia um amigo que eu estava visitando numa loja de chocolate no centro de Belo Horizonte, quando um operador de áudio chegou para comprar ali um chocolate para depois do almoço, e esse meu amigo falou assim: Olha, o Jacaré trabalha na Rádio Minas, aqui em cima, acho que era 12º andar. Você que tem está sempre falando que gostaria de trabalhar em rádio, você está sempre falando de rádio. Ô, Jacaré, por que você não faz um teste com esse rapaz? Eu quase falei: Você está louco? Eu sei lá, não sei nada. Aí o Jacaré olhou para mim e disse assim: Você quer fazer um teste lá em cima na Rádio Minas? Sabe de quem era a rádio, Zólia? Ah, Ramos de Carvalho, irmão de Luiz de Carvalho. muito bem. E aí você subiu na rádio para fazer o teste. Como é que foi? Foi até uma coisa. Foi um susto, Zódia, porque eu estava de cabeça baixa, lendo o texto, quando eu ouvi aquele barulho de equipamento fazendo barulho. Quando eu levantei os olhos, ele falou assim: Não, não. Eu estava lendo de cabeça baixa os textos, aí ele fez assim: Vamos gravar. Quando eu levantei a cabeça, estava um sujeito de gravata, camisa sem o paletó, e fez assim com um sinal para mim: Eu quero falar com você. Gravei o teste, fui à sala dele, ele falou assim: Olha, você tem uma voz muito boa, você ainda não tem cacuete de locutor, mas você lê bem. Estamos precisando de um locutor noticiarista. Você tem que trabalhar a parte da manhã toda, tá bem? O noticiário é de hora em hora. Você toparia vir? Aí eu falei, caramba, mas é claro que topo. Mas tem um problema. Nós não temos dinheiro para te pagar. Então você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Se aparecer um patrocínio para o jornal, aí você ganha uma comissão. Nós vamos dividir em cotas. Cada anunciante que chegar, você ganha uma percentagem daquilo. Você topa? Topo. Osódia, foram uns 15 dias mais importantes da minha vida, porque eu queria muito saber fazer aquilo. Aham. E com a instrução do Ramos de Carvalho, que me ouvia pelo monitor, mandava me chamar e dizia assim: Olha, você falou aí Nguyen Van Thieu, que é o presidente lá do Vietnã do Norte. Não é Nguyen, tira o N fora, é Nguyen Van Thieu. O Thieu é o U no. Eu olhava para aquilo, ouvia aquilo maravilhado, eu estava aprendendo. Aham. Com 15 dias dessa rádio, começou uma rádio em caráter experimental, chamada Atalaia, era uma rádio musical. Corri lá, porque o som era muito bom. Da rádio, que eu era o noticiarista, era um som muito ruim. Para minha sorte, essa rádio, em caráter experimental, estava procurando vozes. E aí pegaram a minha, escolheram a minha. E eu passei a trabalhar como locutor de rádio musical. Quer dizer, você é Só tocava daqueles que Cláudia aprenderam Rodrigues, lá, fazendo. lá, fazendo, no microfone.
Eu ouvia, Márcio, está muito perto do microfone, fica um pouco mais longe. Não, está longe demais. Fica aí, mantenha. Aí, a gente vai aprendendo coisas, ódio. É Márcio, verdade. sempre que você se postar diante do microfone, põe a mão, põe o polegar É, no lábio e o mindinho no microfone, faz isso. Olha, hoje o você povo nunca mais vai engole o errar. E vai ter... microfone, né? Meu Deus, que A gente falava aprendizado. assim, era um palmo. Hoje o pessoal É, engole, assim, é, põe o microfone dentro da boca. As coisas é, mudaram. E aí, como é que foi? Você começou a ser mudaram. locutor, provavelmente começou a fazer Sim, bastante comercial, né? Porque sua voz agradava. muito obrigado. Sim, depois de um ano e meio ou dois no rádio, já tendo alguma postura, né, de projeção de voz no microfone, sim, comecei, por incrível que pareça, Zódia, passei a fazer os comerciais de varejo da Mesbla, Uau! porque a agência perdeu o locutor deles, que era daqui do Rio de Janeiro, e não quis mais trabalhar lá. Belo Horizonte sempre pagou muito mal para os profissionais, sabe, Zódia? E esse locutor, que era da Mesbla, era exclusivo da Mesbla, veio embora. E a rádio ficou sem locutor, e eles estavam procurando. Aí ligaram para a rádio, perguntaram se eu podia comparecer à agência. Você topa gravar? Sim, você tem que ir para o estúdio com o diretor para dizer como é. Porque fizemos testes com vários locutores e eles não estão conseguindo fazer a vinheta da Mesbla, uma vinheta que eu adorava ouvir na voz do locutor carioca. E a assinatura, Zódia, com, com fundo musical do Teletema cantado pela Regininha, era assim: é bom viver numa cidade que tem uma loja como a Mesbla. Isso depois de ter vendido secador de cabelo, panela de pressão, aquelas coisas todas de varejo. Ih, mas que E aí, delícia olha, tá ouvir bom. essa assinatura! E por sorte, eu disse, ok, vai ser você. E eu passei então a gravar comerciais para a Mesbla, em Belo Horizonte. Mas essa atividade durou 2 anos no máximo, porque logo em seguida veio um convite para trabalhar no Rio de Janeiro. Vim para cá e daqui eu não saí mais. Foi convidado como locutor. Sim, Para que para rádio? fazer jornal na TV Globo. Já na Estavam TV? procurando Com já imagem? na TV Globo, com imagem. Aí Telejornal. cheguei, quando aí me disseram assim, em quanto tempo você pode vir para o Rio de Janeiro? Eu falei, olha, eu tenho uma criança de 9 meses, eu tenho casa alugada, eu tenho carro, tenho que me desfazer disso. Em quanto tempo você vai se desfazer da casa? Eu falei, olha, eu gravo todos os comerciais de uma agência, tenho que cortar os laços com eles. Quanto tempo você precisa? Eu fui cortado assim, sabe? Lá em Belo Horizonte. Quanto tempo você precisa para ir para o Rio de Janeiro? Falei, uns 10 dias. 10 dias? Aí eu falei, mas por quê? É com urgência, isso é uma coisa. Eu falei, 10 dias para mim, não sei, eu vou tentar. Eu acho que eu fiz em 3 ou 4. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro para me apresentar para Alice Maria, me levaram para o estúdio e me deram um texto para ler num dia que estava gravando Heron Domingues. Não, Aí me deram um uau. texto do Heron, do Heron Domingues, e eu tinha ficado assustado com uma palavra que ele tinha dito num documentário, produtos fito, não sei que lá, fitoterápicos. Era um nome desse tamanho. Como é que ele conseguiu fazer isso? Eu fiquei maravilhado, mas me deram um texto dele para gravar, depois de tudo gravado. Eles foram embora, tá, agora vamos lá gravar. Aham. Quando eu acabei, eu vi uma cara assim, Alice Maria falando assim, não, um emissário dela ou secretário dizendo assim, olha, Alice gostou da sua voz, mas você tem que tomar um banho de loja, um banho de cabelo, tem que melhorar esse cabelo, os seus óculos estão refletindo, etc. Eu falei, tá bem.
Olha, vamos fazer o seguinte: você tem que vir todo dia para poder ficar treinando. Para encurtar, Zódia, eu passei a ir diariamente para a TV Globo na hora do Jornal Nacional. Cid Moreira, Sérgio Chapelin, e nunca havia tempo para eu fazer o treinamento. E ainda veio o incêndio do Joelma, que Sim. botou a TV em polvorosa. Era uma guia para lá para cá, e eu vendo aquilo tudo de terno e gravata, tendo que treinar e não treinava coisa nenhuma. Mal eu sabia que nesses 25 ou 30 dias de idas inúteis lá no Jardim Botânico, desistiram de mim e disseram: não, não é bem ele que a gente quer, não. E aí, um redator desses de documentário falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, parece que mudaram de ideia a respeito da sua apresentação do jornal, mas vai ficando por aí, porque aí de repente pode surgir alguma coisa para você. Quando eu ouvi isso, preocupado com as economias, né, há quanto tempo eu vou conseguir, com o que eu trouxe de Belo Horizonte, ficar sem fazer nada? Quando eu ouvi isso, Zódia, eu virei as costas e falei: eu não volto mais. Aí fui para a rua procurar emprego. Todos os dias estava na porta das emissoras procurando emprego. Na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, eu cheguei à portaria e disse: por gentileza, eu quero falar com o diretor artístico. Qual é o assunto? Se você me desculpar, eu gostaria de falar com... Qual é o assunto? É locução, amigo. Eu sou locutor e eu gostaria de falar com o locutor. Não tem vaga. Eu, me perdoe a insistência, mas eu posso falar com o diretor? Quer ver? Não tem vagas. Quer ver uma coisa? Aí tirou o telefone do gancho, apertou uma tecla. Fulano, cadê fulano? Chama ele aí. Ô fulano, tem aqui um rapaz querendo subir para fazer teste. Eu já falei, mas ele está insistindo em falar com você. Tá, eu falo. Não tem vaga, amigo. Eu falei: meu Deus, tá, vai ser difícil. Isso depois de várias rádios. Foi E quando eu você ouvi com o um anúncio bebê da de 9 Ebert. meses numa cidade Em estranha. casa da minha, na casa da minha sogra, que morava aqui no Rio. Ela Aham. com o companheiro dela. Eu falei: meu Deus, vai ser difícil, mas eu não vou desistir, não. Foi quando a minha mulher viu o anúncio no jornal do Ebert oferecendo estágio para quem tinha boa leitura em voz alta, voz boa, etc., para poder fazer um estágio e aprender a dublagem. Isso em que ano? Na segunda-feira, em Em que ano? 1973, dezembro. Nossa, você fazia Dezembro de anúncio para 1970. dublador, para conseguir vozes para dublagem. Que interessante. É, aí, estava um anúncio publicado no jornal O Globo. Na segunda-feira, fui o primeiro a chegar na empresa. Achava eu que era o primeiro. Quando a porta de acesso ao pátio foi aberta para eu passar, tinha 330 pessoas. Levei um Uau! choque, Zódia. Foi um choque. 330 pessoas aguardando para fazer teste. Mas deu certo, graças a Deus. A Herbert não estava começando nessa época. Ela tinha mais tempo já. Não, estava no auge. Estava no Pois auge. é, e abria E assim para pessoas fazerem experiência? mas havia muita reclamação de que as vozes estavam muito repetidas. E Uhum, ele quis então renovar o elenco. tá Não é certo. renovar, botar mais vozes para Aham. poder ter uma variedade maior de vozes. Ele sempre E teve aí essa desses ambição, 300, né? Ele tinha muitas vozes. sempre, sempre, sempre. É. Foi ele que falou: já está as pessoas criticando o adulto fazendo voz de criança. Uhum. Aí ele abre as portas para crianças com boa leitura. Assim como eu tive essa chance, crianças com menos de 12, 11, 10 anos
tiveram a chance de ir lá trabalhar, fazer uma boa leitura e serem escalados para trabalhar. Não é Aham. regime como o nosso, que tem um determinado número de cenas para fazer por hora. Para a criança, a coisa é bem mais devagar. Mas E aí você foi passou. uma Como é que foi o chance de teste? ouro. Como foi esse teste? Você venceu 330 pessoas? Não, não, não foram. Nós fomos escolhidos 300 e nós fomos 30 candidatos com potenciais, 30 candidatos. E aí Uhum. fomos para casa, vai para casa que vocês vão ser chamados. Aí talvez uma semana compareça para mais testes. Quando eu cheguei eram 16 pessoas. Eu falei, ih, vai ficar peneirando. Quantas serão? Para minha surpresa, os 16 que foram convocados para começar a estagiar. Eu estava no meio. Olha, Você chegou a trabalhar. O João Jaci chegou a trabalhar com você aí, não? não, não. Foi o único dublador que sobrou dos 16. Morreu aí em São Paulo, dentro de um elevador. Ele estava com um neto no colo, nos Uau. braços, teve um ataque fulminante, morreu dentro de um elevador aí em São Paulo. Estava dublando em São Paulo. Aham. João Jaci. Não Sobramos eu e conheci. ele. Os 14 selecionados desistiram, Zódia. E aí você começou a sentar nos estúdios para assistir quem estava dublando. Exatamente. O, o Exatamente. famoso estágio. E é o famoso estágio, já fica sentado aí e fica vendo fulano trabalhar. É. Sem experiência nenhuma, a gente não sabe se comportar. Aí a cadeira está um pouco dura, o banco de madeira um pouco dura, aí você mexe e aí Range. você pode fazer barulho não, amigo. Pode fazer barulho não, amigo. É, foi. E Meu naquele Deus do tempo todo céu, era mundo muito fumava rudimentar. dentro do estúdio, não é? Meu Deus do céu, me lembro de Giomery Pozzoli, coitado, ele não fumava, ele tinha ódio de É. fumaça, de cigarro. Eram vários fumando e ele no meio. Aí teve uma hora que ele começou a fazer assim com a mão na frente do meio, porque ele estava branco de fumaça, num estúdio que não tinha ela. Não tinha. Você sabe quem acabou com essa farra da gente dublar? Sabe quem foi? Ah, Orlando Drummond. aham. Orlando Você Drummond, que sabe é que o ex-fumante. Jomeri, os pais do Jomeri fizeram teatro com os meus pais. Olha, é mesmo. É, Eu amava o Marilita e Og Giomery, eu amava ele. Pozzoli eram os pais do Ah, Jomeri. agora, então os pais do Jomeri deram ao outro filho deles, Diog, que é o colecionador de automóvel. Exatamente, o Og era Jomeri e Og eram os dois É. filhos do casal. Olha, que interessante. É, eu conheci, Jomeri eu era uma pessoa adorável. era mesmo. Quando eu estive no Rio, eu ainda falei com ele, ainda encontrei, foi muito bom. Porque ele me conheceu piquititica, né? É, era uma pessoa Era uma adorável, pessoa muito incrível educado, mesmo. incrível, incrível. E qual foi a E primeira o vez que Drummond você fez alguma coisa que te marcou na dublagem? O Homem foi vinte um e daqueles cinco. bandidos foi um daqueles bandidos do Havaí 5-0. Havaí 50. Eu estava todo empolgado de fazer um bandido num Havaí 5-0, sabe? Vi meu nome lá, e o nome do personagem, nome, não é vozerio, não é ficar falando, não, é uma fala com sincronismo. Eu fiquei maravilhado. Aí chegou o meu dia, apareci no estúdio para gravar, eram duas ou três palavras, esse personagem levava um tiro e morria. Mas parece que eu fiz o Ben-Hur. Eu saí tão feliz do estúdio que parecia Quem que eu tinha estava feito o Ben-Hur. dirigindo?
Baldir Fiore. Baldir Fiore, que dirigia Havaí 5-0. Você foi bem Quando. E aí eu recebido falei, pelo meu, elenco? a gente fala disso ou pula essa parte? Não, não precisa dar nome, a gente só comenta. Não, não. Zódia, eu pensei em desistir. Eu pensei em desistir porque a hostilidade estava alta demais. Era terrível, né? Era terrível, eu sei. Era, é. É, eles não escondiam, eles não escondiam. Teve dias ali que eu saía amargurado, caramba. Esses caras, duvido que eles soubessem dublagem, eles aprenderam um dia, Claro, mas não claro. tem a menor, você errava. Assim tá complicado, né? Se não prestar atenção, caramba. Uma pessoa que mais foram duas pessoas que depois se tornaram muito meus camaradas, mas que eles, eu vou usar a palavra, eles me humilharam bastante. Antônio Patinho e Paulo Gonçalves. O Paulo Gonçalves e o Patinho batiam com o salto do sapato no chão, Zódia. Uau. Sabe? Eu errava o texto. Assim tá foda. Putz, grila. É, Presta mais atenção, meu eu filho. me lembro quando eu cheguei na bancada, tinham quatro damas da dublagem, né? Já lá, eu chegando, precisando trabalhar. E quando eu ia ensaiar, elas ficavam tamborilando na bancada assim. Ai, meu Deus, eu conheço essa reação. Tipo, vai demorar muito aí, amigo? Vai? Todo mundo já era a voz conhecida, todo mundo Aham. era cabeça de série, só É. dava craque. E eu falei, meu Deus do céu. Quem não me deixou desistir foi Francisco Milani. Pessoa linda! Ou você falou de uma pessoa muito Oh, especial aí agora. meu Deus, como eu Querido amava Francisco ele. Milani. É Como, verdade. como eu amava ele. Ele não deixou. Ele foi. Eu fiquei na dublagem por causa dele, Zódia, porque eu queria desistir. Eu falei, eu não vou sair de Belo Horizonte, onde eu tinha uma vidinha muito medíocre profissionalmente e socialmente, muito medíocre, ganhando pouco, não podendo gastar nenhum gasto extra. Tudo era muito contadinho, meu fusquinha velhinho, eu não podia cometer excessos. Aham. Eu falei, não, eu estava conseguindo viver. Sempre tem a esperança de melhorar. Mas sair de Belo Horizonte para ficar sendo humilhado aqui, eu não vou aguentar isso. Aí veio o Quando Francisco foi Milani, que isso virou? Quando foi? Qual foi o trabalho? Qual foi? 74, finalzinho de 74. Eu fui selecionado em dezembro, em fevereiro, final de fevereiro, logo após o carnaval. Fui chamado para começar a trabalhar e aí foi só porrada. Isso durou pelo menos uns 6 meses até o final do ano. Ah, Até que entrou na minha vida Francisco Milani e um diretor chamado Ribeiro Santos, Ribeiro que se Santos. interessou, porque soube, olha, tem um rapaz aí que está querendo desistir, parece que ele está um pouco humilhado. E o Ribeiro Santos o Milani me deu a ponte que eu precisava para ficar no Rio. E o Ribeiro o impulso para eu enfrentar a hostilidade. Sabe qual foi a instrução que ele me deu, Zódia? Hum. O Ribeiro falou assim: Você é o mineiro, né, que está querendo desistir? Eu falei: Eu tô. Eu tô sim, eu não tô. Rapaz, eu vim para cá, eu tô vindo esperando levar um coice a qualquer momento. Ele falou assim: Ô rapaz, todos esses aí começaram um dia. Você é alto, pô, você é alto, a beça. Você tem esse vozeirão aí. Quando um desses diretores, com esses dubladores começarem a encher sua paciência, se você estiver no meu estúdio, você faz o seguinte: você me pergunta, ô Ribeiro, quem é que está dirigindo? Eu vou dizer, sou eu. Aí você fala, pô, ele deve estar impaciente porque eu estou errando, tá? Isso aí vai botar o idiota lá no lugar. Ou então você vira pro cara e diz, vai a merda, cara, vai. Você trabalhou assim um dia.
A única pessoa que resolveu me enfrentar e estava disposto a partir para a porrada foi Enio Santos, que era meu metido a brigador. Meio, estava disposto a brigar. É, você está muito valentãozinho, hein, rapaz? Você Você está tinha que chegando levar uma. agora. Se Enio Santos. coloca. Enio Santos. Zódia, o fato do Ribeiro ter me dado, eu falei, ô Ribeiro, eu não vou fazer isso, porque, imagina, eu estou novo aqui, aí vão lá e conta para Ever. Não se preocupe, pode reagir mal, porque esses caras começaram um dia. Pode reagir mal. Reaja, não baixa a cabeça para eles, não. Ah, mas era o que eu precisava ouvir. A partir daí, cada vez que eu entrava no estúdio, eu entrava assim, eu vou acertar, mas eu preciso. Se eu errar, eu vou errar. Quantas vezes eu tiver necessidade? Parece que isso me deu segurança e Uhum. eu me desenvolvi muito rápido. Tanto que em 75 já comecei a fazer séries, fazer narrações para Disney, com Telmo de Avelar. E aí já começou a- o caminho de A Voz. É aí. Começa em setenta e Aí cinco. É, aí o fato de eu fazer narrações para Disney e uma série chamada Arquivo Confidencial, eu fui chamado para ser a voz do cigarro Minister. Ministra. Minister, o suave sabor para quem sabe o que quer. Mas era filme que não acabava mais. Era muito trabalho. E outros, vieram mais trabalhos, mais trabalhos. Foi bom. E aí E eu aí você consegui começou a ficar. dirigir também? Não, não. Não? Nunca dirigi, nunca. Não, nunca. Eu Tinha não tenho vontade? talento para isso, Zódia. Não? Não, não, não. Eu achava aquilo uma. Para o que eu fazia, eu era locutor da Rádio JB à noite, apresentando clássico na FM. Durante o dia eu corria para lá e para cá, gravando comercial. Se não estivesse com dublagem, a edição ia me prender muito. E eu ia perder dinheiro dos Aham, comerciais. aham. Então eu não Bom, tive vontade, não. você era E eu, a voz, estrelava, virou a marca do Rio de Janeiro. Ah, mas qual foi a voz do Batman, né? Todo mundo, a voz do Batman. Mas qual foi o personagem que marcou você como intérprete? Batman. O Batman? Tem os trabalhos épicos, como foi Ben-Hur, El Cid, Os Dez Mandamentos. São trabalhos épicos. Aham. Mas me tornar conhecido mesmo foi Batman. Eu achava, Zólia, que era Disney. Falei, eu vou ficar marcado como narrador da Disney. Não. Aí veio o Batman. Hoje só me conhecem pela apresentação dos filmes da Herbert e pelo Aham. Batman. Aham. Sim, eu sei que O o Herbert Batman te ficou sem, marcou, sem. mas o que marcou você como ator, você, aquele trabalho que você disse, amei fazer isso, me realizei fazendo aquela cena. Teve alguma coisa assim? Tenho, é o Ben-Hur. O Ben-Hur. Ben-Hur foi um filme que a gente se impressionou, chorou. Foi uma semana, Zólia. Uhum. Normalmente a gente fazia um longa-metragem em 2 dias e meio, Aham. naquela época. O Ben-Hur foi durante uma semana, de segunda a sexta. O Telmo era artesão. Ele não era diretor de dublagem, ele era artesão. Uhum. E foi Ben-Hur. Nossa, quando eu me vi dublando o filme que eu amei quando vi na adolescência, eu falei: que prêmio que Deus está me dando. Eu estou dublando Ben-Hur. O filme com a minha voz passa até hoje, Zódia. É Aham. E exibido você até hoje. ganha, claro, né? Os direitos, né? Toda vez que passa, você Nossa, ganha, não é? mas nadando em dinheiro, com as mãos e os pés para cima e nota de dólar caindo em mim. Pois é, Ah, né? meu Deus.
Era um Meu Deus direito do céu, meu absoluto que Deus. você tinha, Oh, aliás, que você é, tem, mas que não nos dão, né? é, meu Deus. A Nádia, Quantas para vezes mim, você se foi. ouve por aí com trabalhos de É, tanto tempo atrás? quanto, né? Como você Eu percebe vou isso? zapeando, paro. Como você sente isso? O fato dos teus direitos estarem sendo usurpados, quer dizer, eles estão usando tua voz aí à torta e à direito, e você todo dia tem que buscar o teu pão, porque senão não tem como viver. Como é isso? Não, não tem como pagar o condomínio, né? Uhum, Osódia, é tão frustrante pensar nisso e saber que por falta de união a ANAD naufragou, exato, porque ela começou a naufragar exato, na minha frente. Na minha frente. exato. Eu também Um vi isso juiz que de estava perto. ali, Osódia, o juiz que estava julgando a nossa casa, na nossa causa, era um apaixonado pelo filme Incríveis. Eu senti uma emoção tão. Foi quase incontrolável quando acabou a sessão e ali na reação de um dublador, a Nádia começou a afundar Por porque quê? O ele que foi aconteceu? ameaçado de Conta pra perder gente como direitos. é que foi. Eu só não vou citar, não, Não, não sem vale a pena, nomes. viu, Ok. Zódias? Eu vou citar. O juiz perguntou eu não quero chamar ele de colega, perguntou ao dublador por que é que você desistiu de participar da ANAD? Porque Excelência, eu discordei dos rumos que a Nádia estava tomando. E aí eu preferi. O dono da empresa para a qual ele trabalhava, junto do advogado, estava atrás dele. E eu estava de frente para ele e para o juiz olhando. Aí eu falei assim: a Nádia vai afundar agora. E afundou. Pois é, né? Deixa eu te falar uma coisa, Zódia. Deixa, meu amor. Quando acabou a sessão, você sabe aquela caminhada pesada que você tem que ir para casa, mas a perna está pesada? Foi assim que eu caminhei por aquele corredor longo do fórum. Uhum. E aí, daí a pouquinho, eu escuto uma voz assim, Márcio, Márcio, gritando, Márcio. Eu olhei, era a Sumara, A Sumara parada Luiz, fazendo assim com a mão. presidente da Vem cá, ANAD. rápido, correndo. Hein? Não entendi. Sumara Luiz, presidente da ANAD. Presidente da ANAD. Márcio, o juiz quer falar com você. Aí eu falei, ele quer falar comigo? Era um juiz jovem, Zódia. O juiz quer falar com você. Ué, mas o que foi? Não sei, ele quer falar com você. Aí eu entrei, com licença, excelência. Ele, sério? Pois não, pode chegar. Eu queria que você soubesse que eu conheço cada palavra do filme Os Incríveis, com a sua voz, com a voz dos seus colegas. Eu tenho uma sobrinha que ama o desenho. Eu também amo. Eu fico assistindo com ela. Vocês são uns monstros de atores. Vocês são bons demais. Então eu gostaria que você soubesse disso. Que eu sou um fã incondicional desse desenho, Os Incríveis. Parabéns pelo seu trabalho. Desnecessário dizer que eu chorei, né? Qual Não na foi a frente dele, eu só sentença baixei que a ele deu? cabeça. Qual foi? Nenhuma. Nenhuma, não teve sentença. Não teve Só julgamento? eu e outros três, sim, na sentença contra a Disney ganhamos. Eu, Percy, um dublador que tem nome Percy, não sei qual é o outro nome, Peterson Adriano, Júlio Chaves e parece que Pedro Eugênio. Fomos os únicos ganhadores da causa. Uau! Estimada inicialmente num valor muito alto, aí foi baixando, baixando e recebemos lá um dinheirinho razoável. Por que o elenco Fomos os não únicos. recebeu? Porque todo mundo desistiu da ação.
É, é isso mesmo. Quer Foi que eu assim. continue? Não, né? Não, não, pode parar. Pode parar por aí. Pois é, a gente está falando de direitos da nossa voz, né, dos nossos direitos conexos. Mas e agora com a É. IA? O que você acha que vai acontecer com o nosso trabalho? Por mais que eu pense, eu não consigo ter uma definição. O que eu sei é a tecnologia é americana, eles têm poder, tempo e dinheiro, e um poder de persuasão que não se pode colocar em dúvida. Posso dizer uma coisa para você? Ah, Eles estão claro, na América hoje investindo em cursos para atores em dublagem e diretores de dublagem. Eles estão investindo em trabalho humano de qualidade. O que será que isso quer dizer? que é para a inteligência artificial captar tudo, né? Acho que não, acho que Meu não. Deus. Acho que eles estão apostando no nosso talento. Eles sabem que não são, que a inteligência artificial não é capaz, não tem sensibilidade, não chora, não Meu, ri. Faz de conta. é, meu Você não Deus. acredita? Você No poder teme da isso? inteligência artificial? Hã? Não pelas razões que você está falando aí. É o choro. Como é que você pode? Eu fiz um personagem, era um médico que estava vendo uma partida de futebol e o filho dele, ele tinha prometido sair com o filho. Ele estava sentado na poltrona, o filho em pé ao lado dele, dizia assim: Bora, rapaz, vamos embora. Peraí, meu filho, deixa eu ver só esse lance aqui. Peraí, eu já vou. E aí ficava torcendo e o garoto chegava perto: Ô pai, vambora, vambora. Peraí, filho, só mais um bocadinho. O garoto saiu, atravessou a rua, vem um sujeito em alta velocidade, atropela e mata o filho dele, filho único. Ele entrou em depressão, ficou fora do trabalho, era médico cirurgião. Trabalhando um dia num hospital, num plantão, chega um sujeito ferido grave e todo aquele rebu, põe na maca, corre, bota oxigênio, desfibrilador, põe isso, aquilo outro, vão tentar salvar. Quando ele olhou para a cara do paciente, era o atropelador do filho dele. A Zódia, a cara desse ator olhando para o assassino do filho dele, um irresponsável, e ele salva a vida desse maldito. E depois em casa ele falando com a mulher dele, tentando segurar o choro da voz, as explosões de ódio que ele sentia. Eu penso nisso. Só Tem um milhares ator, de outras cenas só um ator, com o seu para fazer talento, uma cena dessa. pode fazer. Só o seu Ô, talento Zódia, pode dar esse obrigado, meu brilho. amor, obrigado. Obrigado. Choramos, claro. Choramos. Eu não me lembro quem estava ali. Era eu, Elcio Romar e Lina Rossana. Choramos. Tá? Foi uma cena dolorosa, linda toda a vida. E eu penso nela. Eu falo assim, eu quero ver a inteligência artificial criar aquele rancor todo na voz. Aquela voz Exatamente. esmagada de choro. Eu quero ver. Exatamente. Quero ver. Exatamente. É isso Então eu aí, meu espero amor. ter vida para ver isso, viu, Zódia? Não, não vamos não, porque isso não vai acontecer. Eles não serão capazes. Nós ainda existimos e o nosso trabalho vai ter muito tempo. Márcio, Que Deus te você ouça. não sei se você ainda está
ativamente na dublagem, se você está mais na locução. O que você faz hoje com essa voz maravilhosa? Muito obrigado, obrigado. Eu estou praticamente vivendo a minha aposentadoria, fazendo minhas postagens no Instagram, mas dublando não, muito raramente. De vez em quando eu vou lá na MGE, lá dos meninos lá do Drummond, os netos dele, faço lá um papelzinho ou outro, uma quase figuração, para não perder o trabalho e contato com os colegas, gravando vídeos institucionais. É o que eu estou fazendo hoje, mas dublar, Uhum. estou dublando talvez 99% menos. É, Por hoje, exemplo, nós estamos em junho. Ah, na hoje, pode falar. verdade, as produções hoje são muito jovens, né? Tem muito jovem Sim, e a gente tem um espaço menor, né? As nossas é, vozes, mesmo as é. melhores e as mais brilhantes. Eu fico, sabe, eu fico pensando, eu não tenho mais Clint Eastwood para dublar, Morgan Freeman, Bill Cosby, eu não tenho mais James Garner, Aham, aham. esses atores, então não tenho o que fazer. Pois é. Então é ficar Mas você ainda curtindo o que é me o resta. mestre. Então hoje você passa a sua Ah, arte para aqueles que estão chegando, né? Chegou a sua não, hora muito de obrigado. passar adiante todo esse aprendizado, essa história para Muito os obrigado. novos. E você faz isso muito bem, Muito, que eu sei. muito obrigado, Cláudia. Obrigado mesmo. Você tem algum sonho profissional? Não, não dá mais tempo de realizar, né, Zólia? Ah, sempre Eu dá. estou com 80 anos, Zólia. Ué, sonhar é um direito. Aí, enquanto a gente está aqui, E meu não filho, a sonhar, gente eu sonha. sonho, mas daí, né, aí vem os problemas, né? A articulação dói. Falei, quando eu vou a São Paulo, tem um filho aí, uma filha. Ah, queria dar uma chegada lá para ver o Hermes. Hermes não, eu sei que ele está nos Estados Unidos. Ver o Bruno, ver a Zólia, ver se eu, que é aquela área linda ali, quando a gente parava para tomar café. E aí eu me lembro da escada, eu não tenho mais joelhos para subir essa escada, não Tá tenho bom, mesmo. mas você pode vir Eu no não, nosso outro endereço. Lá tem elevador. no outro. Sim, agora eu já sei e eu vou lá, ainda mais com o elevador. Irei lá com muito prazer. Pois Aí eu é, falo, lá também é Zólia, vem muito para cá que bonito. tô com saudade. É, eu quero ver você de perto, quero te dar aquele abraço gostoso que você sabe dar. Ah, vamos sim, vamos sim. Eu gostei Márcio muito querido, do o tempo. que você diria para o teu público, aquele que ficou até aqui te ouvindo porque te admira, te respeita? O que você diria para esta pessoa que está te assistindo e que talvez tenha um sonho na vida, talvez queira ser um, um Márcio de ontem, talvez queira fazer esse caminho? O que você diria para eles? Eu acho que eu vou dizer um clichê. Eu não nem serei criativo. Mas quando tudo está contra você, aí é que está a sua força. Porque se você diz amém e baixa a cabeça para a adversidade, ela venceu. Mas se você abre o peito e diz assim, aqui tem uma couraça, você pode até me jogar no chão, mas eu vou ficar em pé de novo. Eu diria isso. Com toda a adversidade, com todo obstáculo que puserem no seu caminho, se você não puder pular, contorna, mas segue. Contorna, mas segue. A vontade de desistir é forte. Eu conheço isso. Durante os 30 dias que eu fiquei na TV Globo esperando ser treinado para fazer jornal, eu voltava para casa de ônibus, eu dizia assim, meu Deus, até quando
Isso vai durar. Aí eu levantava no dia seguinte, vai ser hoje, porque eu acreditava que isso ia acontecer. Não aconteceu, o que que eu fiz? Contornei, saí procurando de rádio em rádio, até que veio a oportunidade da Herbert. Portanto, se a adversidade se põe no seu caminho, enfrenta. Caiu. Aliás, vou falar uma coisa para você que eu ouvi num dia, numa situação de terror psicológico, de perda. Alguém chegou para mim e disse assim, falou baixinho, viu o estado de depressão em que eu me encontrava e falou assim, de voz muito baixa, perto de mim, caia a primeira vez, fique de pé. Caia a segunda vez, fique de pé de novo. Caia a terceira vez. Rola na areia, na terra, na lama. Rola o seu corpo na areia, na terra. Na quarta vez, você não vai ter medo de cair. Nunca vou me esquecer disso, Zólia. Nunca. A vida é feita dessas surpresas mesmo, né? Eu É, acho que a é, vida faz a gente ser um pouco água, né, no rio, que vai contornando o que aparece pela frente, é, porque o nosso objetivo é ser mar, não é? É isso que a gente quer ser. exatamente. No fundo, é Exatamente. lá que a gente quer chegar. E se a gente não contornar as pedras, a gente vai secar, virar um riachinho e não vai chegar no mar. É um riachinho de água suja, né? Pois é, pois é. Precisamos fluir, precisamos ir em frente. E você é a É. prova de que é assim que a gente se torna mar. Poxa, Oh, Márcio, muito obrigado. Márcio, Bem, tá vendo como sim. você se torna mar? Sendo Márcio, Márcio. Márcio, Querido, muito obrigada por esse papo maravilhoso, enriquecedor, Oh, histórico, porque a tua vida, o teu caminhar, eu sei de muitas histórias, quantas pedras não só encontrou no caminho, como levou, como recebeu, como foram jogadas à sua margem. Mas, como já sim, e dizia como? minha avó, só a árvore que dá frutos leva pedrada, não É, é? porque todo mundo quer o fruto que ela produz. Pois É, é, exato. pois É, é. Então, é, vamos em é. frente, Márcio. Tenho um orgulho Obrigado, enorme de querida. estar aqui com você. E eu também, de ter sua amizade, do Hermes, do Barolão Grande, que eu amo, aquele grandalhão. Vocês são pessoas adoráveis na minha vida, mesmo. Eu disse no início e digo agora, encerrando o nosso programa, é uma honra ter a sua amizade e o seu carinho, Zódia, e do Hermes, e do Bruno. É uma honra para mim isso. Muito obrigado. Eu digo que Deus lhe abençoe sempre. Amém. Muito obrigada, Márcio, mas muito obrigada mesmo pelo teu carinho, pela pessoa que você é, pelas tuas histórias, por tudo que nós aprendemos ouvindo você. Muito, muito Obrigado. obrigada. E com Tchau. vocês, até a próxima.